Bom dia a todos e todas. Eu vou falar um pouquinho da trilha formativa, né? A trilha é formada por 4 módulos, certo? 4 cursos. O primeiro curso, ele foi lançado em 2018, que é a Atenção à Saúde da Pessoa Privada de Liberdade. A partir dele, a gente pensou nessa tríade, né? Onde o primeiro curso foi conversando com pessoas privadas de liberdade, onde tem o público, o privado de liberdade como público-alvo. São cursos de 60 horas, certo? O segundo curso, ele é para profissionais de saúde. Eu vou no meu lembrete aqui, que fica mais fácil para me ler. Que é atenção da saúde da pessoa privada de liberdade, conversando com pessoas privadas de liberdade, o segundo curso. Promoção à saúde e prevenção em agravos no sistema prisional, que também é de 60 horas, né? E o quarto curso, que é o policial penal e a saúde em ambientes de privação de liberdade. Pode passar, por favor? Aqui é a arquitetura pedagógica da trilha formativa, né? Onde a gente ressalta, os cursos eles estão disponibilizados no AvaSUS, que é a plataforma do Ambiente Virtual de Atenção ao Sistema Único de Saúde, e o primeiro curso, que é a Atenção à Saúde da Pessoa Privada de Liberdade, os atores, né, que é o privado de liberdade, o sistema prisional, o policial penal, deixa eu ver aqui. Pronto, e nele a gente aborda todas essas questões, que é o cuidado, a promoção à saúde, né, e a educação no ambiente prisional. Hoje a gente conta com cursistas concluídos que já passaram pela trilha formativa com 15 mil alunos, certo? No curso do policial penal a gente tem 1.071, em atenção à saúde da pessoa privada de liberdade, 8.756 cursistas, que já fizeram curso também, conversando com pessoas privadas de liberdade, que é 1.953, e políticas de atenção à saúde no sistema prisional, que é 2.657. Então, assim, o AvaSUS e a trilha formativa, ela hoje impactou 15 mil pessoas. Então, o que a gente pode pensar nisso, né? É a educação em larga escala, né? Com acesso acessível, rápido, com a linguagem de fácil acesso, né, onde a gente pode levar a educação para todos, inclusive para esse público que é vulnerável, né, e que muitas vezes não tem acesso à educação, à saúde, à promoção da saúde. Então, a intenção da gente foi realmente chegar nessa população, nessas pessoas, em quem está cuidando deles, neles que precisam também, né. Pode passar, por favor. Aqui a gente fez um mapa, que a gente expôs também no Data Report, que foi o artigo que a gente fez, né, onde a gente atingiu, dividiu as regiões, e aqui a gente tem um número na região norte de 7,49%, 608 matriculados, 264 profissionais que trabalharam no curso, né, de atenção à saúde da pessoa privada de liberdade, que desenvolveram, no caso, né, mudanças de trabalho. A gente notou também que houve mais testagens nesse período que o curso ficou no ar, que o curso está no ar, né? Obrigada. Bom, primeiro, bom dia. Depois eu vou falar de 2 sentimentos, 2 palavras que nomeiam sentimentos muito importantes do ser humano. Uma é gratidão, quer dizer, eu estou agradecendo a oportunidade de estar aqui, e a outra é alegria, alegria por estar de volta, depois de tanta pandemia, de tanto sofrimento, de tanta dor, estar aqui perto de pessoas que eu gosto muito. Bom, na minha fala, o Ronaldo falou numa tríade, e essa tríade é trabalho, saúde e educação, que foi um pilar, uma sustentação desse trabalho tão bonito de elaboração das trilhas formativas que a Janaína acabou de colocar. E eu queria, numa introdução, puxar 2 palavras que intitulam a nossa conferência. Uma delas é resiliência.
e a outra expressão é impacto social da inovação em saúde, né? Resiliência é um conceito importado da física, né, em relação à resistência de materiais, em relação a pressões, deformação. Tem pessoas aqui que falam disso muito melhor do que eu, que sou da área das ciências humanas, e que, transposto para a ciência humana, nomeia a capacidade do ser humano resistir. Resistir à dor, resistir ao sofrimento, resistir às pressões emocionais, resistir a situações de invisibilidade, de vulnerabilidade, como a gente tem no ambiente prisional. E aí, eu dividi a minha fala. Primeiro, eu quero fazer uma introdução, fazendo um apoio legal em 2 documentos que são conhecidíssimos no Brasil e vigentes. Primeiro é a Constituição Cidadã, de 1988, que afirma no artigo 5º que todos são iguais perante a lei. E no seu artigo 6º, afirma direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social, e vai por aí adiante. E o contraponto vem daqui a pouco. A outra é a Lei de Execução Penal, a LEP, como a gente chama, que é considerada uma das mais avançadas do mundo no seu teor social, no seu vigor de defesa de direitos humanos, e que se põe em contraponto com uma população carcerária imensa, né? 3ª maior do mundo até o último levantamento, que os dados estão todos desatualizados em relação ao sistema prisional. Então, a LEP, ela garante no artigo 10 assistência ao preso, e essa assistência é material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Bom, onde é que está o contraponto? Ontem à tarde, numa conferência brilhante que ministrou, o professor Ricardo Valentim utilizou uma expressão que é efetividade no mundo real, né, Ricardo? E o contraponto está nesse texto, entre esse texto legal e a sua efetividade no mundo real. O quanto essas pessoas são realmente assistidas, são realmente protegidas, são realmente defendidas nos seus direitos. Bom, na tal tríade que o Ronaldo destacou, eu vou pegar primeiro a saúde. A LEP, no artigo 14, garante assistência à saúde do preso de caráter preventivo e curativo, que compreende atendimento médico, farmacêutico e odontológico. A gente tem um enorme abismo entre isso e a qualidade de assistência à saúde que os nossos privados de liberdade recebem, né? Por falta de recursos, por falta de profissionais que realizem esse atendimento. E aí a gente tem que afirmar que a saúde prisional, ela é, em sua essência, saúde pública, para mais uma quantidade populacional como a gente tem atualmente. E como saúde pública, deve ser tratada como tal por governantes, pela comunidade científica, principalmente diante de agravos como a sífilis, por exemplo, como a tuberculose, como a HIV/AIDS, que são intensificados pela prisão, pela invisibilidade, sem falar na saúde mental, que é um outro agravo monumental que atinge não só os privados de liberdade, mas também os profissionais policiais penais, profissionais de saúde, de educação, que trabalham com essas pessoas. Quanto ao trabalho, o artigo 28 da LEP garante trabalho remunerado, e com trabalho como dever social e condição de dignidade humana, que terá finalidade educativa e produtiva. Então, esse texto aponta para uma relação sublime do homem com o trabalho, que não é só para quem está privado de liberdade, mas para todos nós, que é relação prazerosa, educativa, não apenas de sobrevivência, produtiva no sentido mais amplo, motivacional, de alegria, de prazer no trabalho.
Quando a educação, que é a minha área, o artigo 17 garante: a assistência educacional compreenderá a instrução escolar e formação profissional do preso e do internado. E eu quero aqui destacar a importância da educação em direitos humanos, que a gente tanto defende na área educacional, que tem como sigla EDH. Educação em direitos humanos não é apenas para quem está livre no mundo, mas também para quem está apenado, para quem está privado de liberdade, para que as pessoas realmente conheçam os direitos humanos, saibam defendê-los, consigam compreendê-los na sua amplitude maior. Bom, e aí tira o binômio trabalho e educação, que dá direito à remissão de pena, né, por um complemento à lei de educação de execução penal. É preciso, e a educação em direitos humanos precisa garantir isso, acabar com uma fala muito falaciosa, muito preconceituosa, que diz, por exemplo, que nós, cidadãos, estamos sustentando criminosos que estão presos e têm direito à comida, têm direito à educação e não fazem nada. Quer dizer, ficam dentro dos presídios e nós, cidadãos honestos, né? Os bons cidadãos, trabalhamos aqui fora para sustentá-los, para mantê-los e para provê-los. Bom, e quero, dentro do âmbito educacional, além da educação de direitos humanos, com essa população prisional tão grande, garantir uma coisa que a Janaína trouxe na fala dela: a importância da mediação tecnológica nos garantindo atingir essa população toda, um Brasilzão que a gente tem, né? Quando você pensa nessas trilhas formativas no AvaSUS, que é um ambiente virtual extremamente pujante, extremamente potente e que chega a todo o Brasil, inclusive ao Brasil profundo, a gente tem, através da mediação tecnológica e através de projetos bonitos, importantes, internacionais, como Sara e Antônio Moreira trazem, né, realizados em Portugal, a gente tem um suporte ao atingimento de pessoas dentro e fora das grades. E, finalmente, o impacto fundamental das trilhas formativas, garantindo não só o aspecto motivacional, como também um incentivo à autonomia do sujeito, pilotar a sua própria aprendizagem, né? Ser dono do seu próprio ato de aprender. Eu acho isso muito, muito importante. Bom, concluindo, eu vou fugir da questão de ressocialização, que eu prefiro chamar de inclusão, integração ou reinserção social, porque algumas pessoas, muitas pessoas que ali estão, nunca estiveram verdadeiramente socializadas, no sentido de possuir e usufruir direitos cidadãos. E eu vou terminar com... Vocês já me ouviram falar dela, né? Eu sou apaixonada pela Cora Coralina, que é era uma poeta goiana, né? Maravilhosa, que produziu poesia até morrer, até uma idade muito avançada. E a Cora Coralina dizia assim: tempo virá, uma vacina preventiva de erros e violências se fará. As prisões se transformarão em escolas e oficinas, e os homens imunizados contra o crime, cidadãos de um novo mundo, contarão às crianças do futuro histórias absurdas de prisões. Eu quero que você leia o finzinho para mim. Começa. Tempo virá, uma vacina preventiva de erros e violência se fará. Hello? As prisões se transformarão em escolas e oficinas, e os homens imunizados contra o crime, cidadãos de um novo mundo, contarão às crianças do futuro histórias absurdas de prisões, celas, altos muros de um tempo superado. Cora Coralina.
Bom, depois da choradeira, eu encerro aqui agradecendo e dizendo que ainda bem que eu não uso rímel. Senão eu estaria escorrendo as minhas lágrimas aqui. Gente, obrigada. Obrigado, professora. Eu vou falar um pouquinho com vocês como é que foi essa experiência aqui no Laís, das visitas que a gente fez, né? É interessante, porque ontem, no momento da palestra, também se falou de como é importante a aproximação das pessoas, colocar-se mesmo no lugar do outro, ir lá no território. A gente tem falado muito de território, né? Porque é uma coisa interessante. Parece que quando a gente fala de prisão, todas elas são iguais, e na verdade elas não são iguais. Cada prisão tem um público, tem uma cara, tem um território, tem atores que ali estão, né? Tem criminosos de determinadas, enfim, de determinados crimes e por aí vai. Tem toda essa divisão, prisão feminina, prisão masculina. Eu costumo dizer que a prisão feminina é muito mais silenciosa, né? As mulheres ficam muito mais abandonadas do que os homens por motivos óbvios, porque muitas vezes elas estão ali por causa dos seus companheiros, porque servem de mula e tal. E aí, claro que ela não pode ter visita familiar, não pode ter visita íntima. É interessante que é o vale do esquecimento mesmo. Se é para homens e para mulheres, mas eu acho que esse vale do esquecimento para as mulheres é muito maior, e o esquecimento também se faz muito maior. É uma coisa de louco. E aí, mais uma vez eu vou falar com o Ricardo, né, da experiência que a gente teve lá atrás, foi realmente aquelas visitas que a gente foi fazendo nos presídios, né, como falei anteriormente, a gente não sabia que vinha uma pandemia, mas eu acho que aí, ou é a mão de Deus, ou dos orixás, ou enfim, de Buda, sei lá o que foi, mas o Laís foi um visionário naquele momento, né, porque hoje a gente está aí com essa trilha, que eu considero uma trilha muito boa, né? Pode não ser perfeita, mas com certeza, eu lembro do discurso do Ulisses Guimarães, ele falava da Constituição Cidadã, pode não ser a Constituição perfeita, mas será a luz mesmo que de lamparina. E eu acho que essa possibilidade da gente conseguir levar a educação para essas pessoas nesse momento de pandemia realmente fez a diferença. Agora a gente precisa ter algumas preocupações, né? Porque eu já falei da questão do território, você trouxe para nós educação em direitos humanos. Não dá para a gente pensar nessa educação sem pensar realmente nos direitos humanos, porque essas pessoas precisam ter também, não é coincidência, ontem à tarde a gente falou de uma mesa que era composta por homens, vocês lembram, né? Eram 8 homens. E a gente também não pode achar, que aliás foi até trazido, né, para reflexão, a gente não pode achar que é natural essa população a gente encarcerar tanto. Né? A gente, em 1990, nós tínhamos 90 mil pessoas presas. No ano de 2016, nós temos 716, porque não foi ainda como a professora já trouxe, né? Nós não tivemos novos dados. 726 mil pessoas presas. A gente partiu para a terceira população que mais aprisiona do mundo. Isso não é coincidência. Não é coincidência a gente ter um número enorme de pessoas pretas e pardas nos presídios. Nós temos uma herança colonial, escravista, que não pode ser esquecida. Então, quando a gente fala também de direitos humanos, a gente precisa também pensar nesses homens e mulheres e elas se colocarem, eles, homens, mulheres, precisam entender qual é o papel deles ali. É importante ter essa imersão. Eu acho que a trilha faz esse tipo de coisa. Outra coisa importante é a questão da formação humana. Né? É importante que essas pessoas compreendam que elas estão ali, que existe, na minha visão, né, digamos assim, um fosso muito grande na questão econômica, mas que é possível vencer isso. Mas como é que você vence isso? E aí a gente vai ter que discutir com eles. É importante que eles sejam protagonistas das suas decisões, mas para isso você precisa também dar ferramentas para essas pessoas, porque muitas vezes elas não tiveram acesso a uma série de coisas que a gente já teve aqui fora. Eu estou falando realmente a nível de informação, estou falando de saúde, estou falando de educação. Certa vez eu estava numa palestra e aí teve uma senhora que virou, aí era da socioeducação. Era uma menina que tinha cometido um ato
E aí ela questionou, foi mostrado lá uma menina, e aí ela virou e falou assim, ah, mas ela é uma delinquente, não tem jeito. Só que essa menina já era uma menina que a gente chama de... A avó dela estava na rua, a mãe dela nasceu na rua, e ela, claro que nasceu na rua. Como é que você fala de amor com uma pessoa que nunca amou? Como é que a gente fala de amor com uma pessoa dessa? Né, que a gente tende a falar isso, ela não quer nada, e principalmente criança, né? A gente trabalha com socioeducação também, com jovens, né? E aí a gente já fala, parece que a criança nasceu delinquente. Parece que estava no DNA, e não está no DNA, gente, pelo amor de Deus, né? Então essas preocupações, quando a gente começou a pensar na trilha, né, Janaína, a gente trouxe muito para o debate, para a discussão. Uma outra coisa que a gente pensou também é que, assim, essas pessoas, quando são visitadas, elas precisam tomar alguns cuidados. A pandemia veio, mas antes não tinha pandemia, mas elas são visitadas pelas suas famílias, e o presídio é um lugar onde várias doenças ocorrem, né? Então precisa ter esse cuidado com ela, precisa ter esse cuidado com a sua família. Tudo isso a gente tem que estar atento na hora de elaborar uma trilha como essa. Outra coisa também que Sara trouxe é a questão da literacia, né? Quando a gente pega, de literacia digital, quando a gente pensa realmente em desenvolver algumas competências, ele precisa compreender que há um link em tudo. Ele precisa compreender que algo que ele pensa aqui vai refletir ali. Sara trouxe a questão das competências, dessa integração das competências, quer dizer, aquilo vai servir para algo no futuro. Então, o que eu quero, e já finalizando, né, é trazer aqui para vocês, é assim, que houve uma preocupação, um cuidado muito grande para que essa trilha fosse desenvolvida e pudesse atingir cada um dos públicos-alvos. Eu lembro, também foi uma discussão que a gente fez aqui, nós temos um problema gravíssimo na saúde dos policiais penais, né, porque muitos têm problemas com alcoolismo, muito suicídio. Isso ocorre, gente. É porque o suicídio não é divulgado, mas é um grupo que é muito adoecido. Os médicos, os assistentes sociais, dentro do presídio, são pessoas extremamente adoecidas e precisam, muitas vezes, de apoio da gente aqui, que está aqui. O Laís serviu muito para isso. Aliás, ontem, na fala da Patrícia, quando ela relatou para nós, né, que quando ela entrou, quando ela passou no concurso, ela olhou para um lado, assim, ela, pelo visto foi no último período, né, ela já fez o concurso e passou, e chegou numa unidade de saúde e foi jogada lá para assumir um plantão. Isso é uma loucura. Então é importante que essa tríade vai também ajudar esses profissionais de saúde. Eu lembro também na experiência lá no Rio, e a gente tem, eu espero que a gente consiga trazer isso para o Brasil inteiro, nós temos um momento de ambientação para os professores. Quando eles entram, porque lá no Rio, nós temos escolas dentro dos próprios presídios, né? Escolas mesmo, escolas do Estado. E aí esses profissionais, eles passam por uma ambientação. É importante, porque é toda uma linguagem, é todo um código que a gente não sabe aqui fora. Eu lembro uma vez, numa dessas minhas idas, né? Eu não entendi, que eu fiquei meio chateado. Eu falei, por que era uma mulher que estava levando um sabonete azul. Sabonete de cor azul. E o sabonete foi tirado. Eu estava entrando na escola, eu achei maldade. Eu falei, mas por que essa gente está fazendo isso? Aí eu perguntei, né? Depois não perguntei na frente, mas perguntei por quê. Aí ele disse para mim, falou, professor, eles cortam a grade, e as grades lá no Rio são azuis. E aí eles vão pegando, vão cortando, vão botando ali o sabonete. Então, eu não sabia disso. Então, todo esse cuidado, quando um profissional, seja da área de saúde, seja da área de educação, seja da segurança, precisa ter uma ambientação, precisa ter um cuidado, precisa, por exemplo, ter uma trilha como essa que a gente fez. Então, é dizer que eu fico muito orgulhoso, né, do trabalho que o nosso Laís vem fazendo. Acho que a gente fez um gol de placa, acho que a gente vai avançar muito, e muito obrigado por essa oportunidade de estar nesse projeto. Obrigado a todos. Vou apenas terminar aqui com algumas palavras, que fui aqui tomando algumas notas de algumas coisas que não me queria de facto esquecer a propósito disto que estávamos aqui a falar. E o Ronaldo falou aqui precisamente, terminou com aquilo, com o pensamento com o qual eu queria mesmo começar, que é a importância desta trilha
no fundo, se focar em todos os atores que estão dentro do sistema prisional. E isto que o Ronaldo acabou de dizer é muito relevante, precisamente. Não adianta nós procurarmos a formação de um grupo se em conjunto não procurarmos também a formação de outros, sobretudo quando nós percebemos que é uma realidade que precisa efetivamente dessa mesma formação. E, portanto, essa tríade aqui também, estes vários cursos que estão aqui a ser preparados e que estão já a ser colocados em prática, trazem-nos precisamente esse registro, esta noção clara de que nós podemos e devemos trabalhar com todos, efetivamente. E uma das coisas que a Janaína falou logo no início e que eu queria aqui que ficasse inclusive muito claro, porque são já alguns resultados do trabalho que ela está aqui a desenvolver, e isso é aquilo que nos anima efetivamente, é perceber que com este volume já de inscritos, com este volume já de profissionais, de reclusos que foram aqui participando, sobretudo dentro dos profissionais precisamente, e que nós vemos que isso está a ter um resultado em questões de saúde pública. Portanto, nós percebemos que há uma determinada consciência que através destes cursos está a crescer. E, portanto, nós só podemos esperar que isto seja o início de um processo muito maior. E, portanto, isso é aquilo que nós queremos, efetivamente, são os resultados, são que estes cursos que promovam, efetivamente, aquilo que a própria Luísa disse, que são questões de saúde pública, efetivamente. E, portanto, é importante pensar no panorama mais geral. E eu, para terminar mesmo aqui esta nossa roda de conversa, se assim pudermos dizer, outra das notas que eu aqui tomei também é aquilo que a Luísa disse, porque é um comentário que nós também ouvimos do outro lado do oceano, que é, então, vocês estão a trabalhar em prol de um conjunto de pessoas que agiram mal, e nós estamos cá fora, que somos os cidadãos do bem, e que estamos a pagar para que essas pessoas tenham atividades e façam coisas, quer dizer, vão ver filmes, ainda tem direito a cinema dentro do presídio, mas a consciência que está por trás, a ideia principal que está por trás disto é que a montante, estas pessoas que enriquecem a sua formação, que percebem esse lado humano, que nunca tiveram, como tu também bem mencionaste, que se calhar nunca tiveram, nunca ninguém lhes ensinou determinadas coisas, e que se agora se investe nesta capacitação, mais à frente nós vamos ter resultados que vão diminuir, que é isso que a gente espera, é diminuir a taxa de criminalidade, é diminuir, sobretudo, o reingresso neste sistema e, portanto, o tal ciclo que eu há pouco falava, que de alguma forma se quebrasse. E, portanto, acho que essa questão é realmente fundamental. E esta ideia eu estava aqui a lembrar precisamente da nossa ida ao presídio do Dr. João Chaves, que tinha um grupo de reclusas que faziam trabalhos artesanais, roupa, bonecos, e aquele golfinho maravilhoso que atravessou depois o oceano, e que veio na mala do avião, um golfinho gigantesco feito por uma das reclusas, que está lá no quarto do meu filho ainda hoje, mas eu recordo-me precisamente do ar daquela senhora, porque ela não tinha sequer consciência de que o que ela tinha feito era bonito, estava bem feito, e que eu me apaixonei logo por aquele golfinho e disse, isto tem que ir comigo, não pode ficar. E ela produzia estes peluches para venda, não é? Mas é esse lado incrédulo de que eu sou capaz de fazer algo que merece a atenção de alguém. E, portanto, todos estes trabalhos, na verdade, vão contribuindo para essa tal humanização também que estamos aqui a falar, daquilo que nós pensamos efetivamente nesta ressocialização, ou nesta tal, como a Luísa dizia, reinserção social, precisamente, de uma sociedade que se calhar de facto à margem sempre tiveram toda a sua vida. Portanto, terminando aqui, ou passando-te a palavra, precisamente é importante todos estes projetos, conhecendo a realidade de cada um deles, exatamente, porque cada presídio é um presídio, tem um problema, tem uma dada realidade, mas com estes vários projetos que vão sendo desenvolvidos, quer dizer, são vários, felizmente são muitos os projetos na Europa, por exemplo, também, têm vindo a ser desenvolvidos ao longo de anos, e que caminhamos todos em prol da sociedade, exatamente. É o mundo do trabalho. A gente precisa realmente fortalecer na cabeça desses homens e mulheres que existe um mundo aqui fora e que é possível haver uma integração deles
né? O mundo do trabalho tem que estar muito focado quando a gente pensa na educação, quando a gente pensa em saúde. A saúde não é só a saúde dele, a saúde é do mundo de fora também. Como falei anteriormente, a família vai lá e visita e faz essa ponte o tempo inteiro. A gente tem que tomar muito cuidado, e foi uma coisa que, quando eu pensei no meu mestrado, eu fiz mestrado em psicologia social, né? Também nessa área. Uma coisa que chamou muito a nossa atenção é que a escola, o serviço de saúde, acabava sendo muito vinculado à própria estrutura da penitenciária. É como se não se deslocasse de lá. Então, a educação era para quê? Não, eu vou estudar porque eu vou pegar, eu vou ter direito à remissão da pena, e aí eu volto para lá e vou fazendo isso. Mas por quê? Porque não era uma educação significativa. Eu comentei, acho que foi ontem, eu não lembro exatamente, mas eu cheguei numa escola que no período de Páscoa, a gente está agora, aí chegou lá, tinha coelhinho de Páscoa, no mural. Ovo de Páscoa no mural. Pelo amor de Deus, como é que você vai botar um ovo de Páscoa, um coelhinho de Páscoa, não vai debater com a família, o variado tipo de família que a gente tem. Aí tinha lá um homem e uma mulher, o coelhinho da Páscoa, a criança recebendo. Assim, na boa. Natal, botava a árvore de Natal. Depois eu me tornei até coordenador pedagógico dessa escola e eu abri um debate com os professores. Eu falei, gente, é isso mesmo? Vamos pensar se é isso que a gente tem que trabalhar, se é esse conteúdo que tem que se trazer para cá. Não estou falando que não tem que ter, não, mas é importante haver um debate, porque você pegar e colocar um coelhinho de Páscoa com ovo de Páscoa, em plena Páscoa, para mulheres que estão sem a família, eu acho que a gente precisa aí discutir um pouquinho da posição. Então, eu acho que tem que ter essa... Claro, professora. A fala do Ronaldo foi interrompida pela choradeira no final. Mas existe uma expressão fundamental aí, que é política pública, né? A tríade de trilhas formativas nasceu assentada num projeto chamado Sífilis Não, que é um projeto gerador natural de política pública para a saúde, para a educação, no sentido mais amplo, e que atinge esse grupo tão invisível e tão excluído de tudo, que é exatamente a população prisional. Tá, obrigada, Ronaldo, que eu queria fazer esse comentário. Nada, professor.